Movimento Operário na Primeira República, um estudo sobre o movimento operário brasileiro que surgiu no século XX, lutando por melhores condições de trabalho e salários dignos. Equipe: Francisca Samara, Jefferson Guerra e Paulo Jaimson. Para começarmos a nossa pesquisa, precisamos primeiro entender o que foi o movimento operário brasileiro. O movimento operário brasileiro é um movimento social que luta pelas causas dos trabalhadores brasileiros. Um movimento social é formado por um grupo de pessoas que se unem para lutar por uma ou mais causas sociais. Atualmente existem diversos movimentos sociais no Brasil, como o movimento feminista, o movimento negro, dos trabalhadores sem terra. O movimento operário brasileiro começou a se desenvolver na Primeira República, quando os trabalhadores do Brasil se uniram para reivindicar seus direitos, como o fim do trabalho infantil, redução da jornada de trabalho, aumento salarial e melhores condições de trabalho. Assim, trata-se de um movimento muito diverso, que possui diferentes entidades que representam os trabalhadores, como os sindicatos, as federações sindicais e centrais sindicais. Cada uma dessas instituições possui diferentes reivindicações, posicionamentos políticos, ideologias e estratégias de atuação. Resumidamente, o movimento brasileiro foi uma luta dos trabalhadores que buscavam melhores salários, jornadas de trabalhos menores e mais segurança no emprego. Houve uma organização coletiva a partir do momento que os operários se organizam em sindicatos e associações para poder organizar a sua luta. E uma influência ideológica, inspirado por ideologias socialistas, anarquistas e comunistas da época. Tanto ideologias dentro do próprio país, movimentos dentro do próprio país, como movimentos de fora, já que no ano que se estabeleceu o movimento operário brasileiro, em 1917, estava ocorrendo Revolução Russa também na Rússia, o que viria a ser depois a União Soviética. Para entender o contexto do movimento operário, precisamos entender o contexto histórico do que estava acontecendo naquela época. Em 1944, foi aprovada uma tarifa alfes branco, um imposto de importação que variava de 30% a 60% do valor do produto importado. A lei tornou os produtos importados muito caros, o que estimulou a produção interna e novas fábricas foram criadas. Assim, aumentando a industrialização no Brasil no século XX. O Brasil era um país escravocrata, e escravos e trabalhadores assalariados trabalhavam juntos em muitas fábricas do país. As condições de trabalho eram precárias. As jornadas de trabalho ultrapassavam 12 horas diárias e os acidentes eram comuns, muitos deles fatais. A presença de escravos nas fábricas e em diversos outros setores da economia dificultou o desenvolvimento do movimento operário, uma vez que o objetivo dos trabalhadores era o de abolir a escravidão e só então reivindicar os direitos trabalhistas. A partir do século XIX, o movimento abolicionista ganhou força e gradativamente a mão de obra escrava passou a ser substituída pelos imigrantes, assim a chegada dos imigrantes europeus, trazendo novas ideias políticas que chegavam ao Brasil provenientes de diversos países, sobretudo da Europa. Boa parte desses imigrantes chegaram ao nosso país com experiência no movimento operário em seus países de origem e muitos eram anarquistas e socialistas. Após a abolição da escravidão em 1888 e a proclamação da República em 1889, o movimento operário brasileiro, de fato, se iniciou. Outra parte importante que devemos citar é a urbanização, como as cidades foram crescendo, acontecendo o êxodo rural, as pessoas saíam do campo e iam para a cidade em busca de melhores condições de vida, de trabalho, qualidade, e a cidade se urbanizaram ainda mais, crescendo e concentrando os trabalhadores nas fábricas. Olá, me chamo Jefferson e vou falar um pouquinho sobre a origem e as principais causas do movimento operário, né? Aqui a gente traz alguns elementos, né? É importante a gente frisar tanto a questão da influência externa como lideranças locais, o descontentamento, né? O movimento operário
ele não surgiu do nada aqui no Brasil, né? Ele foi profundamente inspirado por ideologias e organizações sindicais na Europa, né? No final ali do século XIX, pelo início do século XX, as ideias socialistas, anarquistas e comunistas, vindas principalmente de países como França, Itália e Espanha, começaram a chegar ao Brasil junto com os imigrantes europeus. Então, por isso que a gente se dá aí a questão da influência externa, né? Esses trabalhadores, eles traziam consigo experiências de luta e organização sindical, que foi crucial para plantar a semente do movimento operário aqui em solo brasileiro, né? Tanto também como a questão da liderança local foi um fato muito importante, porque é importante destacar que, apesar da influência europeia, os próprios trabalhadores brasileiros já desempenhavam um papel fundamental na formação de sindicatos e associações de classe, né? Esses operários, muitas vezes motivados pelo exemplo de seus colegas estrangeiros, começaram a se organizar de maneira mais estruturada, né? E também a questão do descontentamento, que permeava ali o ambiente laboral, né? A insatisfação com as condições de trabalho era enorme. Os trabalhadores enfrentavam jornadas exaustivas, né? Baixos salários, ambientes insalubres, ou seja, uma completa falta de direito, né? E digamos que esses três elementos, a influência externa das ideologias europeias, a ação decidida das lideranças locais e o descontentamento, formam um cenário perfeito para o surgimento de um movimento operário forte e combativo durante a Primeira República no Brasil, né? Já sobre a questão as causas do movimento, a gente também traz alguns tópicos, né? Tanto a exploração, como a pobreza, como a repressão, a desigualdade, né? Durante a Primeira República, os trabalhadores brasileiros eles enfrentavam longas jornadas de trabalho, muitas vezes chegando ali entre 12 até mesmo 14 horas por dia. Então aí se dá a exploração, eles recebiam salários extremamente baixos, né? E a questão da pobreza também, as condições de vida dos trabalhadores eram extremamente precárias, a maioria vivia em moradias insalubres, sem acesso a serviços básicos como saneamento, saúde e educação, né? A repressão também foi uma causa muito significativa, né? Qualquer tentativa dos trabalhadores de se organizar e de se reivindicar, de reivindicar seus direitos, eram frequentemente enfrentadas com violência e perseguição, né? Os líderes sindicais eram presos, as manifestações eram reprimidas com brutalidade, né? E por último, mas não menos importante, a questão da desigualdade. A disparidade entre as classes sociais era imensa, como uma concentração de riqueza nas mãos de poucos e a maioria da população vivendo na miséria. Então, resumindo, as longas jornadas, né, baixos salários, as condições de vida miseráveis, a violência, a repressão aos movimentos reivindicatórios, né, a disparidade entre rico e pobre, foram as principais causas que impulsionaram o movimento operário brasileiro durante a Primeira República. Objetivos do movimento operário no Brasil: lutar por melhores condições de trabalho, como menor carga horária, assistência trabalhista e regulamentação da jornada de trabalho. Reivindicar aumentos salariais e salários dignos. Pressionar o governo e o parlamento para obter direitos trabalhistas e sindicais, como a legalização dos sindicatos. Buscar melhores condições de vida, como moradia e alimentação dignas e adequadas. Implementar leis específicas para regir as relações de trabalho. Defender os interesses da classe trabalhadora através da organização coletiva. Lutar por direitos democráticos e sociais, especialmente durante o período da ditadura militar. Desde suas origens no final do século XIX, o movimento operário brasileiro se organizou em torno dessas pautas, utilizando greves, manifestações e pressão política para alcançar seus objetivos. Apesar de enfrentar períodos de repressão e dificuldades, o movimento continua desempenhando um papel importante na defesa dos direitos dos trabalhadores no país. Características do movimento operário brasileiro:
O movimento operário brasileiro surgiu no final do século XIX, impulsionado pela industrialização e pela chegada de imigrantes europeus que trouxeram ideias socialistas e anarquistas. Suas principais características incluem luta por melhores condições de trabalho, salários dignos e direitos sociais, como regulamentação da jornada de trabalho e assistência trabalhista. Organização em sindicatos e associações de trabalhadores em diferentes setores da economia. A realização de greves e manifestações, como a Greve Geral de 1917 em São Paulo, que demonstrou a capacidade de mobilização do movimento operário. Influências de teorias como o socialismo científico de Karl Marx e o anarquismo de Mikhail Bakunin. A predominância de imigrantes europeus no início do movimento, que convocaram os trabalhadores a se unirem em associações. Concentração nas regiões industrializadas, especialmente o Rio de Janeiro e São Paulo. Apesar da repressão durante a ditadura militar, o movimento operário continuou desempenhando um papel importante na luta por direitos, especialmente a redemocratização com a criação da CUT em 1983. Principais conquistas do movimento operário no Brasil: o 13º salário, reivindicado desde a era Vargas, legalizado em 1962 e assegurado pela Constituição em 1988. O salário mínimo, efetivado em 1936 com 14 valores diferentes, equiparados em todo o Brasil em 1984. O adicional de insalubridade e periculosidade, instituídos em 1940 e 1955, respectivamente.